recebi o convite e eu falei, Senhor, mas é isso, Pai, que eles falarem, Senhor, disse, é isso, sim, filho. E o que eu vou falar hoje, irmãos, através, né, o Senhor vai me usar, eu sou o vaso nas mãos do Senhor. Essa é uma pergunta que eu fazia há muito tempo: como conviver com pessoas difíceis? E eu fazia muito isso nas minhas orações, eu clamava ao Senhor nas minhas orações: Senhor, como conviver com pessoas difíceis? E aí o Senhor me deu essa palavra. E o tema da nossa pregação de hoje é a mulher que parou no exército. Vocês imaginam que essa mulher? Imagina, pode dizer, igreja. Eita, não lembro. Abigail, né? A mulher que parou o exército. O nosso texto base é 1 Samuel, capítulo 25, do 1 ao 40. Na NVI, viu? Deixa eu tirar aqui. Mas nós iremos ler, eu gostaria que as irmãs abrissem suas Bíblias e não fechassem, porque nós vamos, passo a passo, vamos assim, nos deliciar no que essa palavra tem para nos revelar. Nós vamos dividir em 3 partes, nós vamos falar dos 3 personagens, e cada personagem tem uma história, tem uma lição para cada um de nós, que no caso é Davi, Nabal e Abigail. A princípio, eu dizia, Senhor, vamos exaltar Abigail. E o Senhor disse, não, tem mais coisa nessa história que precisa ser falada. E aí ele foi falando e eu sei que eu fiz umas 3 vezes, irmãos, e o Espírito Santo ia dizendo outras coisas. E aí eu disse, pronto, Senhor, agora é contigo e eu estou aqui para te obedecer. 1 Samuel 25, partido 1. Samuel morreu e todo o Israel se reuniu e o pranteou e o sepultaram onde tinha vivido em Ramá. Depois Davi desceu ao deserto de Parã. Depois havia um homem em Mamon que era muito rico. Ele era dono de 1000 cabras e 3000 ovelhas, as quais estavam sendo tosquiadas em Carmelo, onde tinha seus bens. Seu nome era Nabal, e a esposa dele chamava-se Abigail, mulher inteligente e bonita. O marido, porém, descendente de Caleb, era rude e mau em suas ações. No deserto, Davi ficou sabendo que Nabal estava tosquiando as suas ovelhas. Por isso enviou 10 rapazes e disse-lhes: levem a minha mensagem a Nabal, em Carmelo, e cumprimentem-no em meu nome. Diga-lhe: longa vida para o Senhor, muita paz para o Senhor e a sua família, muita prosperidade para tudo que é seu. Sei que o Senhor está tosquiando as suas ovelhas. Quando seus pastores estavam conosco, nós não os maltratamos, e durante todo o tempo em que estiveram em Carmelo, nada que fosse deles se perdeu. Pergunte aos seus criados e eles lhe dirão. Por isso, seja favorável, pois estamos vindo em época de festa. Por favor, dê a nós, os seus servos, e a Davi, o seu filho, o que puder. Os rapazes foram e entregaram a Nabal essa mensagem, em nome de Davi, e ficaram esperando. Então Nabal respondeu aos servos de Davi: quem é Davi? Quem é este de Jessé? Hoje em dia muitos servos estão fugindo de seus senhores. Por que deveria eu pegar o meu pão e a minha água e a carne do gado que abri para os meus tosquiadores e dá-los a homem que vem não se sabe de onde? Então os mensageiros de Davi voltaram e lhes relataram cada uma dessas palavras. Davi ordenou aos homens: ponha cada um a sua espada na cintura. Assim eles fizeram, e também Davi. Cerca de 400 homens acompanharam Davi, enquanto 200 permaneceram com a bagagem. Então o total era de 3, irmãos? 400 foi, 200 ficaram. 600 homens. Um dos servos disse à mulher,
Um dos servos disse a Abigail, mulher de Nabal: do deserto Davi enviou mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas ele os insultou. No entanto, aqueles homens foram muito bons conosco, não nos maltrataram, e durante todo o tempo em que tiveram com eles nos campos, nada perdemos. Dia e noite eram como um muro ao nosso redor, durante todo o tempo em que estivemos com eles cuidando das nossas ovelhas. Agora leve isso em consideração e veja o que a senhora pode fazer, pois a destruição paira sobre o nosso Senhor e sobre toda a sua família. Ele é um homem tão perverso que ninguém consegue conversar com ele. Imediatamente Abigail pegou 200 pães, 2 odres cheios de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 reais de grãos torrados, 100 bolos de uvas e passas, e 200 bolos de figos prensados, e os carregou em jumentos. Então disse aos seus servos: vocês vão na frente, que eu os guiarei. Ela, porém, nada disse a Nabal, o marido. Eu vou dar uma paradinha aqui, porque nós vamos começar a trabalhar o primeiro tema, o primeiro subtema, que é a pessoa de Davi. Irmãs, Davi estava passando por um momento muito difícil. Ele estava fugindo de Saul, e pouco tempo ele tinha estado em uma caverna em que Saul entrou para fazer suas necessidades. E aí Davi viu, teve a oportunidade de matá-lo, mas não fez. Cortou um pedaço do seu manto. E depois ele disse para ele, para Saul, chamando ele ainda de pai, de senhor, porque não havia maldade no coração de Davi. E aí é nesse contexto que se passa essa história. É muito importante, irmãos. Quando a gente for ler a palavra do Senhor, a gente vê todo o contexto da história, porque no contexto, irmãos, tem muitos detalhes. Então Davi, ele estava o quê? Angustiado. Ele estava fugindo de um homem mau, que era Saul, invejoso, cheio de ira. Ele não tinha culpa. E naquele momento ele pôde se vingar. Mas ele segurou a sua ira. Por quê? Porque ele tinha temor a Deus. Ele não queria tocar no ungido do Senhor. Então, às vezes, irmãos, nós não podemos usar desculpas para fazermos mal uns aos outros. Embora nós tenhamos razão, que aqui é um caso. Davi não devia nada a Saul. Saul tinha inveja. Saul já sabia que Davi tinha sido ungido. E ele estava perseguindo ferozmente Davi. E vieram ajuntar-se com Davi, que é uma coisa bem linda que o Senhor me revelou, que Davi estava com pessoas escravos, ex-escravos, escravos fugidos, pessoas que eram de má fama, inclusive. Porque o Senhor, irmãos, quando Ele quer tratar uma pessoa, Ele não vai olhar para o passado, não. Esse povo que acompanhou Davi é o mesmo povo que vai entrar e vai fazer parte do exército. Eles eram escravos e eles vão fazer parte do exército de um rei. Então o Senhor, Ele não escolhe, Ele não olha a aparência. E os que foram ajudar Davi foram esses homens. E nesse contexto, Davi está precisando de auxílio. Enquanto Davi estava naquele lugar, no momento que ele viu que Saul estava muito próximo a ele, ele decidiu fugir. Fugiu para onde, irmãos? Deserto de Parã, que é o mesmo nome, que a gente vê Marrom, o mesmo nome, o mesmo lugar. E lá ele lembrou o quê? Que em Carmelo, onde tinha os negócios de Nabal, que era onde os pastores estavam pastoreando as ovelhas, o exército de Davi ficou lá servindo de segurança. Olha, irmãos, o homem estava aflito, estava sendo perseguido, ele poderia cuidar de si mesmo. Ele deveria preocupar só consigo. Mas ele ainda encontrou tempo para vigiar os pastores de Nabal e cuidar das ovelhas dele. E ele aqui cita na palavra que ele era como um muro para eles durante dia e noite. Ele nada perdeu. Então, quando Davi se lembrou, e no tempo de tosquear as ovelhas, havia aquela festa, porque aquelas ovelhas já tinham ganhado peso, iam tirar aquela lã
para fazer, né, roupas, fazer tecido, utilizar para aquecer. Então era muito importante a lã. Ela valia dinheiro. E aí Davi se lembra disso, né, que fez essa gentileza a Nabal. E naquele momento que ele está em fuga procurando outro abrigo, é que ele vai pedir, né, que os seus moços cheguem até Nabal para pedir ajuda. Pedir o quê? Alimentos. Já que estava todo mundo festejando, ele queria alimentos, né? E aí nós vamos ver esse personagem de Nabal. Nós vamos intercalar agora com Nabal, porque Nabal é aquele homem. Eu não sei se as irmãs lembram do texto. Qual é a descendência de Nabal? O pastor está dizendo aqui que é Caleb. É verdade. Quem é que lembra que é Caleb? No contexto bíblico. Eita, escola bíblica, ligado? Vamos se lembrar. Gente, Caleb foi um dos 12 espias. Ele e Josué foram eles dois os únicos que conseguiram, daquela geração, entrar na terra prometida. Os outros que entraram eram a partir de 20 anos. Os antigos todos ficaram no deserto por causa da desobediência. Então a descendência dele era uma descendência boa. Nabal não tinha por que ser um homem mau. Então isso está claro que Nabal e Abigail eram do povo de Deus, eram como se fosse hoje, né? Eram crentes, eram homens que tinham acesso à palavra, no caso deles, às leis. E uma das coisas, irmãs, da lei era a hospitalidade. Se vocês forem ver lá em Ló, na história de Ló, lá, né, no Gênesis, lá bem no início, o que é que Ló faz com aqueles dois homens? Leva para a sua casa, oferece até suas filhas, né, para aqueles homens maus. Então a hospitalidade para o povo de Deus era algo muito importante. E Nabal foi o quê? Um mau exemplo. E aí diz que Nabal é um homem tolo. Mas a tradução de tolo, eu não sei se vocês estão conseguindo ver, é muito mais profundo do que o contexto da nossa tradução diz. Porque o nome é hebraico. E é por isso que eu até trouxe, sabe, irmão? Que é difícil até dizer, né? Tá aqui as letras, né? Que é chamado no hebraico, é tolo. No entanto, o escopo da estupidez de Nabal se estende além do seu nome. A língua hebraica dessa narrativa revela o quão tolo Nabal era, já que a descrição do seu personagem lembra as maldições de Deuteronômio. Vamos abrir Deuteronômio 18? Esse nome tolo não é como no nosso entendimento hoje. É apenas uma pessoa de mau entendimento, de pouca instrução, de pouco conhecimento. Não, é muito mais profundo. Deuteronômio 18, capítulo 18, partir do 1. É muito mais do que isso. Ele vai lembrar... faz lembrar do povo de Deus, do quanto o povo de Deus era desobediente, que são as bênçãos e maldições que vão ser faladas. Então Nabal era a tolice de Nabal era referente exatamente à sua desobediência. Não é esse. Não é esse. É o 28, porque só um perguntou isso, mas é o 28. Deuteronômio 28, que são as bênçãos e maldições. Então, o termo, ele faz essa mesma referência. Deuteronômio 28. Pronto. Eu não vou ler toda a bênção e maldição, mas eu quero só fazer uma referência à bênção e à maldição. Então, um homem tolo como Nabal, desse nome tolo dito na palavra de Deus, é muito mais do que só alguém que não entende. Ele é mau mesmo. Ele é mau por natureza, ele não se importa. Irmão, por que você está dando tanto ênfase a esse nome Nabal? Porque tem muitos Nabals ainda na casa do Senhor, irmãos. Aqui nesse contexto é uma família. É um homem de coração endurecido
é um homem que vem de uma descendência do povo de Deus e que a sua descendência tem seu pai, que foi um dos que disse: não, nós vamos vencer porque o Senhor é conosco, que é Caleb e Josué. No entanto, ele se desviou, né? Se desviou dos preceitos do Senhor. E quantos Nabais ainda tem na casa do Senhor? E é isso que o Senhor, sabe, pediu para trabalhar, porque muitas vezes nós não tratamos. Dentro do contexto tem Abigail e tem o Nabal. Nabal, irmão, é aquele que não valoriza a sua esposa. Ele desacredita dela. Ele não consegue olhar para ela e ver que ela é bonita. Ele diz, ele não consegue dizer. Ele entristece o coração dela. Você vê que no próprio texto diz que ninguém consegue conversar com ele, porque ele é uma pessoa intragável, né? Ele é uma pessoa difícil. As pessoas se reportam, os escravos se reportou a quem para falar do problema? Se reportou a quem? Abigail. Abigail, a mulher. Mas ele não é o chefe da família? Para você ver como todos ao redor já viam que aquele homem, ele era um homem totalmente tolo. Então ele nesse termo aqui, ele é considerado, o termo Nabal, que é o seu nome, Nabal, de teimoso, de desobediente, e sobre essas pessoas, irmãos, vem a maldição. Então, quantos Nabals estão trazendo maldições dentro dos seus lares? É preciso que os Nabals se convertam. É preciso que os Nabals voltem a liderar suas casas. A Abigail, ela vai desobedecer a Nabal de uma forma sutil, mas ela vai ter que desobedecer. Aí nós vamos falar sobre em que momento a mulher precisa se posicionar dentro do seu lar. Porque muitas vezes pode acontecer o que ia acontecer aqui, por causa de um ato impensado de um Nabal. Às vezes o Nabal está de Bíblia na mão, mas dentro de casa ele não é aquele homem. Ele não é respeitoso com a sua esposa. Ele não é companheiro. Ele não se alegra com o que ela conquista. Ele não a valoriza. Ele não tem a capacidade de lembrar do aniversário dela, mas é porque todo homem é assim. Disseram isso e pronto. E ficou como aquela síndrome da Gabriela: eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim, né? Não pode mudar, não. O Espírito Santo não tem mais poder, não. Tem, irmãs. Nós estamos vivendo um novo tempo. Eu estou trazendo essa história do Antigo Testamento, mas hoje, dentro da igreja, não é mais para ter isso. Não é para ter marido brigando, porque a mulher vem congregar, é para ele vir com ela. Não é para ter marido brigando, porque as coisas ficou por fazer, porque a mulher veio fazer o serviço. Bora dividir. Bora dividir. E aí depois quer uma mulher, né, toda pronta para ele. Presente para a esposa. Irmãs, tudo que eu estou dizendo aqui, irmãs, são para fortalecer a nossa família. Olha, essa história aqui de Abigail serve para ilustrar o que é que o Nabal faz dentro de casa. É desunir filhos. Às vezes a mulher fica protegendo os defeitos do filho, porque ela não consegue conversar com o Nabal dela, porque ele não escuta ninguém. E quando ele vai agir, ele age com truculência. Ele não age segundo a palavra de Deus. Ele esquece. Por que eu tenho que dizer? Irmã, você está dizendo que só na igreja tem? Não, na rua tem, né, lá fora. Mas aqui o povo de Deus, o povo que está dentro da casa do Senhor, principalmente os homens, em especial, que são considerados, o que Efésios diz que os homens são? Eita. Os homens são o quê? Cabeça, né? Chefe, né? E as mulheres é para ser submissa. Mas ainda diz o que mais? Que tem que amar a esposa como quem? Como Cristo amou a igreja. E como foi que Cristo amou a igreja? Dando a vida por ela. Não é só provisão, não. É o emocional da mulher, é o cuidar na saúde da mulher. Quantas mulheres, irmãs, é que eu não quis trazer aqui, porque é muito pouco tempo que a gente tem para pregar, mas o índice de violência com as mulheres é muito alto. E não é fora, não, irmãs. O maior índice de pessoas que cometem violência com as mulheres são seus parceiros. Irmã, e a violência é só bater?
Violência econômica, você deixa sua esposa passar privação. Você não lembra que aquela esposa precisa de um perfume, de uma sandália, de uma roupa, precisa passear, ajeitar os cabelos. Você tem uma esposa linda. Olha, Deus lhe diz mais, olha, você tem que entregar sua esposa linda, irrepreensível. Mas é a palavra de Deus, porque eu quero entrar nesse contexto aqui, não tem como eu aprofundar em outros. Mas é o que o Senhor quer falar hoje para a sua casa. Quantas mulheres hoje, o índice de mulheres depressivas é outro absurdo. Mas e o que é? Dentro dos lares. Uma esposa doente ou uma família doente. Porque a mulher é o que, irmãos? É elas são edificadoras. Se elas estão abatidas, como é que ela vai edificar o lar? E nós achamos que é só o mundo, né? A gente sempre diz que é Satanás, é o mundo, é a TV. Nunca é nós, né? Nunca são nossas atitudes dentro do nosso lar. E eu estou falando aqui, mas não é que eu ouvi falar. Eu estou falando de vivências. Quantas vezes eu perguntei, Senhor, como conviver com uma pessoa difícil? O Senhor pega e me mostra Abigail. E me mostra Nabal. Ainda diz mais, né? Mostra o Nabal. E nós temos que trabalhar. Não podemos mais fazer de conta que isso não está acontecendo dentro da nossa casa. Porque o resultado disso aqui, da atitude de Nabal, ia trazer guerra, destruição para toda a família. E o que é que a gente está vendo hoje, mesmo dentro das igrejas? Separação, divórcio. Onde é, irmão? Vai lá buscar. Nós temos que ter um investimento, um diálogo maior e mais aberto, mais consciente de que nós fazemos parte da família de Deus. Nós somos corpo de Cristo. Nós vamos ver agora na promessa de Cristo para a igreja, e é isso. Como estamos sendo corpo de Cristo dentro da casa do Senhor? E aqui eu vou falar só do das bênçãos, e depois eu vou falar só versículo das maldições. O que é que acontece, irmão, quando um de dentro da família, ele não observa? Porque as consequências vêm. Se ele observar, o que é que Deus está falando para o geral? Mas no contexto do nome Nabal, ele traz essa referência, a mesma palavra é referente quando o povo é desobediente. Então Nabal era um homem desobediente deliberadamente. Ele sabia o que ele estava fazendo. Fazia porque ele era ruim. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente os seus mandamentos que hoje dou a vocês, o Senhor, o seu Deus, os porá acima de todas as nações da terra. O Senhor, o seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade, serão abençoados no campo. O filho do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da terra e a cria das vacas e das ovelhas. Vou parar aqui. Ou seja, todo o contexto da vida daquela comunidade, daquele povo, seria abençoado. Todo o contexto. Na nossa casa não é diferente. Agora vamos para a maldição. A partir do 15. Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e estatutos que hoje lhes dou, todas essas maldições virão sobre vocês e os atingirão. Vocês serão amaldiçoados na cidade e serão amaldiçoados no campo. A sua cesta e a sua amassadeira serão amaldiçoadas. Os filhos do seu ventre serão amaldiçoados, como também as colheitas da sua terra, os bezerros e as ovelhas do seu rebanho. Então a maldição se estende. Quando é que quebra a maldição? Quando se converte. Precisa se converter. Precisa se converter ao Senhor Jesus. É preciso um renovo. E vamos avançar na nossa história, né, que é a história linda de Nabal, né, e Abigail. Então, a primeira coisa que Davi poderia ter feito, Davi perdeu as estribeiras, né? Davi estava passando por uma situação difícil, e aí ele queria agir pelo poder do seu braço. Ele esqueceu que ele era o quê? Ungido de Deus.
Ele queria se vingar. Ele tinha razão ou não tinha? O que é que vocês acham? Tinha ou não tinha razão? Rapaz, eu cuidei da tua casa. Imagina aí, né? Cuidei da tua casa, vigiei teus ovelhas, nenhum ladrão entrou. De dia e de noite, aí eu vim te pedir um prato de comida e tu pega aí a zomba de mim. Ele tinha razão ou não tinha? Mas em Levítico diz que de quem é a vingança? Senhor. É do Senhor, né, irmãs? A vingança é do Senhor. Vamos ler Levítico 19, 16 ao 18. Não ande por aí espalhando calúnias no meio do seu povo. Não se levante contra a vida do seu próximo. Eu sou o Senhor. 18, até o 18. Não se vinguem. 16. Não se vinguem nem guarde rancor contra alguém do seu povo, mas ame o seu próximo como a você mesmo. Eu sou o Senhor. O 17, o 18. É o 18. Obedeçam. Era 16. Tá certo. Não andem por aí espalhando calúnias no meio do meu povo, não se levante contra a vida do seu próximo. Eu sou o Senhor. 17. Não guarde o ódio no coração contra o seu irmão. Antes, repreenda com franqueza o seu próximo, para que, por causa dele, você não sofra as consequências de um pecado. 18. Não se vingue, nem guarde rancor contra alguém do seu povo, mas ame ao seu próximo como o Senhor mesmo. Eu sou o Senhor. Davi, na hora da ira, ele se esqueceu, né, da lei. E ele ia, mandou os homens logo botar a espada, né, se cingir com a espada, se levantou com 400 homens, e ele ainda diz mais na leitura. Gente, o Davi fala tão forte. Ele diz: de nada adiantou proteger os bens daquele homem no deserto, para que nada se perdesse. Ele me pagou bem por mal. Que Deus castigue Davi. Olha como Davi ensinou o que é que a ira faz com o nosso coração, irmãos. Por isso que a gente precisa vigiar. Porque esse homem ia já se tornar um rei, e ele tinha que ter equilíbrio para governar. E ele diz que Deus castigue Davi e o faça com muita severidade, caso até o amanhecer eu deixe vivo um só do sexo masculino de todos os que pertencem a Nabal. É 1 Samuel 25, versículo 20, 22. Então ele diz: olha que Deus castiga a Davi com severidade, se eu não matar tudinho. Aqui é onde vai entrar essa pessoa, essa mulher de fé, essa verdadeira crente, essa que não se apavora no momento de uma tribulação. Quando o servo chega para ela, vamos lá, né, por parte. Quando Abigail viu, então Davi faz isso, né? E aí o servo diz para a senhora, o servo, não vai dizer nem para o Nabal, porque ele não tinha como conversar, ele era um homem bruto, grosseiro, então capaz até de fazer. A gente nem sabe o que acontecia com Abigail, porque naquela época as mulheres eram como propriedades, né? Seus casamentos eram arranjados. E aí Abigail, mais que depressa, ela já estava cozinhando. Então ela era uma mulher trabalhadeira, era uma mulher organizada, ela era uma líder, uma chefe de família. Vocês sabiam que aqui no Brasil já foi constatado em pesquisa que a maioria dos lares é chefiada por mulheres, homens. E eu não estou dizendo isso, irmãos, para constranger os irmãos, não. E muitas vezes os maridos estão dentro de casa. Então o contexto familiar não está distorcido. Não é à toa que a gente está vivendo essa confusão social de jovens que não têm limites, de jovens que não estão nem aí para a lei, de jovens que desonram qualquer um, da violência. Porque começa aonde, irmãos? Gente, a primeira comunidade é a nossa casa. A primeira igreja é a nossa casa.
E a mulher ela não está dando conta. Então a mulher hoje precisa sair para trabalhar, ela precisa educar os filhos, ela precisa satisfazer seu esposo e ela ainda vem servir a Deus. Está difícil ou não está a carga da mulher? Irmão, não sou feminista, viu? Fiquem tranquilas. Eu sou feminista de Jesus. Não é isso. É porque a gente não pode fugir do contexto da sociedade que a gente vive. Ui, meu Deus. Nós precisamos alertar, abrir nossos ouvidos, porque o Senhor está dizendo para a sua igreja que os varões têm que cuidar das suas famílias, têm que zelar pelos seus lares. Porque senão o lobo vem, o ladrão vem. E ele vem fazer o quê? Roubar, matar e destruir, porque a gente diz que é o inimigo, né? Mas na leitura que diz essa frase, é sobre aquele que não entra pela porta. Ele vem roubar, matar e destruir. E ele faz isso, ele respeita lá de crente, é? Respeita, o demônio respeita lá de crente. Se o crente não for fiel, irmão, ele entra com os dois pés. Eu não estou falando de outra casa, não. Eu falo da minha própria casa. Eu falo da descendência, da minha descendência dos meus pais. E eu falo do filho da minha mãe, que virou né, uma rima de família. E não estou falando financeiramente, não, irmãos. Eu estou falando em todas as áreas. Eu não sei se vocês, eu nem vou fazer essa pergunta aqui. Se você perguntar a data de nascimento de um filho, a série, o que é que ele gosta, se for perguntar ao marido. E eu não digo isso, irmãos, para envergonhar ninguém, não. Irmãos, nós estamos tratando de lares, de família. E eu agradeço ao Senhor a oportunidade de poder falar isso, porque muitas vezes se quietou meu coração. Muitas vezes eu tive vontade de desistir. E quando Deus me mostrou essa leitura, porque eu já tinha lido Abigail muitas vezes, mas o Senhor me fez ver com outros olhos. Eu poderia fazer como a lei diz, né? Abrir mão. Mas a Abigail ela não abriu mão. Ela foi fiel até o fim. Mas ela foi fiel porque ela era fiel mais a quem? A Nabal ou a Deus? A Deus. Porque nesse momento aqui ela não vai perguntar nada a Nabal, não. Porque ele já tinha feito o mal feito. Ela foi fazer uma defesa que nem caberia a ela. Ela foi salvar a sua casa. Ela se levantou para salvar a sua casa. Enquanto Nabal estava fazendo o quê? Vocês vão ver na história. E aí Davi se levanta com muita ira. E ele diz para o Senhor, ele faz uma jura, que ele quer ser castigado por Deus se ele deixar vivo um homem da casa de Nabal. Quem era o primeiro? Nabal. Né? E aí quando o escravo diz para Abigail se levanta e ela faz o que? Ela organiza as comidas, ela bota em jumentos, ela manda os escravos se organizar e ela vai atrás ou na frente? Atrás. Ela vai atrás ou na frente, irmão? Quem é que encontra primeiro Davi? Na frente. Ela foi na frente, irmão. Meu Senhor, ela vai dizer: quando Abigail viu Davi, desceu depressa no jumento, porque, irmãs, a distância porque Nabal ele tinha duas propriedades, onde ele vivia, e Carmelo não tinha as propriedades, ele criava os gados, ele estava sendo tosseado. Então era mais ou menos 2 quilômetros de distância. Então Abigail, quando viu ele chegando, né, ela estava num lugar privilegiado e ela se antecipou antes dele chegar. Ela correu e disse logo para os escravos separar comida, separar guisado, carneiro, tudo do bom e do melhor. Porque Abigail, ela era serva fiel, as características dela, ela era fiel, ela era consciente, ela entendia o plano de Deus. Vocês vão ver quando ela vai falar com Davi, ela já reconhece que ele é rei. E olha o que é que Nabal diz de Davi. Quem é esse Davi, filho de Jessé? Quem é Jessé? Desdenhou, né? Do futuro rei. Mas Abigail não. E ela foi humilde e pacificadora. Pacificadora.
Quando Abigail viu Davi, desceu depressa, irmãos, é Samuel 25, a partir do 23. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se diante dele com o rosto por terra. Aquela mulher se curvou. Ela não teve vergonha. Ela poderia o quê? Se escondeu. Olha, pessoal, já como vai vir, vamos deixar Nabal aí, vamos correr. Quem mandou ele inventar? Atenção, mulheres. Quando a guerra tiver prestes a acontecer na casa de vocês, não façam isso não. Sejam loucas não. Busquem ao Senhor em oração. Porque essa atitude aqui é a atitude de crente de verdade. Está o fogo se levantando, ela vem com gasolina ou vem com água? Ela veio com água. Ela não quis saber. Não importava o que Nabal tinha feito. E ela vai dizer mais: meu Senhor, a culpa é toda minha. Já imaginou? A pobre nem sabia, né? Que tinha tido esse encontro. Se não fosse escrava, ela nem sabia. Por favor, permita que a tua serva fale. Ouve o que ela tem a dizer. Ela pede permissão até para falar. Ela sabia a sua condição de mulher e já estava vendo, porque ela não era louca, da ira de Davi. O homem vinha com 400 homens. Rapaz, eu acho a Abigail uma das mulheres mais corajosas. Porque meu irmão só disse 400 homens. Eu não sei se eu abria nem a boca, né? Mas Deus usou aquela mulher. Mas Deus usou porque Deus tem um propósito. Tinha um propósito para Davi e tinha um propósito para a vida de Abigail. Quantas vezes aquela mulher deve ter chorado à noite, clamando ao Senhor por misericórdia, por conviver com um homem tão insano, tão violento? Quantas vezes? E aí ela diz: meu Senhor, a culpa é toda minha, por favor, permita que a tua serva fale. Ouve o que ela tem a dizer. Meu Senhor, não deis atenção àquele homem perverso Nabal. Vocês entenderam como a palavra tolo não é simplesmente tolo? Ela chama perverso. Em outras traduções vai dizer até diabólico, né? Mas ela diz: não deis, ele é insensato, conforme o significado do seu nome. A insensatez o acompanha. Isso quer dizer que a vida dela era convivendo com aquele insensato. Contudo, eu, tua serva, não vi os rapazes que o meu Senhor enviou. Ela ainda se desculpa por não ter visto a ocasião. Então isso quer dizer que ela era uma mulher atenta ao que acontecia dentro da sua casa. Mas naquele momento simplesmente aquilo lhe passou. Porque o inimigo, gente, ele não dorme, né? Uma vaciladinha que a gente dá, ele já traça um laço, né? Para destruir. Agora, meu Senhor, tão certo como vive o Senhor e pela tua vida, foi o Senhor que te impediu de derramar sangue e de te vingares com tuas próprias mãos. Que os teus inimigos e todos os que pretendem fazer-te mal sejam castigados como Nabal. Ela inclui Nabal no castigo. Isso é sério? Abigail fez uma oração muito séria com Deus. Porque ela disse: olha, Senhor, já está na hora, né? Porque Nabal encontrou o que ele procurava tanto. Talvez ele já tinha feito outras e outras. E ela continuava, né? Senhor, salva, salva, salva. Ela diz: agora, Senhor, está na tua mão. Que ele seja castigado igual os inimigos de Davi. E eu digo, irmãos, o Senhor ouve ou não ouve? Ouve. Cuidado, Nabal. Se a sua esposa mudar a oração. Eu vi até uma pregação. Uma esposa que, quer dizer, que orava, o homem não deixava, até virou meme isso, não deixava as coisas para a igreja, trancava o portão, ela começou a orar. Aí Deus levou. Aí passava ela com. Eu estou dizendo isso, irmãos, para vocês pedirem pelo amor de esposa de vocês, não, pelo amor de Deus, em nome de Jesus. Não é isso. Não é isso que eu estou dizendo, irmãos. Mas essa mulher aqui, ela entregou nas mãos do Senhor a vida já do seu esposo. Você vai ver que ela diz que o Senhor castigue
que os teus inimigos e todos que pretendem fazer-te mal sejam castigados como Nabal. Não sou eu que estou dizendo. Está aqui na palavra e vocês estão lendo junto comigo. Ela inclui já o seu marido, para que ele receba a paga pelos seus atos insanos que ele vem fazendo talvez há muito tempo. A gente não sabe o contexto que isso é falado aqui. Que este presente que a tua serva trouxe ao meu Senhor seja dado aos homens que te seguem. Esquece, eu te suplico, a ofensa da tua serva. Vocês estão vendo que ela não coloca mais a culpa nele? Ela se diz, né? Ela toma conta da falha de Nabal e pede que Davi esqueça a culpa dela, que não era dela, mas que ela assumiu para ela, para que o mal maior não acontecesse. Humildade, irmãos. Humildade. A humildade, o coração quebrantado, move a mão do Senhor. Um coração orgulhoso, um coração cheio de soberba, não agrada o Senhor. Aquela mulher clamou, e o Senhor vai ouvir a voz dela. E ela diz: esquece, eu te suplico, a ofensa da tua serva, pois o Senhor certamente fará um reino duradouro para ti, que travas o combate do Senhor. Em toda a tua vida, nenhuma culpa se acha em ti. Ela ainda diz mais, é como se ela dissesse assim: Davi, tu tem que parar, porque tu não pode ter nenhuma culpa, tu é ungido do Senhor, tu vais ser rei. Não suja tuas mãos com um homem como esse insano, né? Insensato. Não te vingues, deixa que o Senhor te vingue. Deixa que a ira seja do Senhor. Ela disse em outras palavras isso: mesmo que alguém te persiga para tirar-te a vida do meu Senhor estará firmemente segura, como aqueles que são protegidos pelo Senhor teu Deus. Contudo, a vida dos seus inimigos será tirada para longe como uma funda. Ela faz ele lembrar de quem? Da primeira batalha de Davi com Golias, a fundinha que Davi usou, né, com as 5 pedras. Até isso essa mulher não sabe. Conhecedora da palavra, conhecedora da vida e sociedade, ela é esperta, ela usou as palavras corretas. O meu Senhor não terá no coração o peso de ter derramado sangue desnecessariamente, nem de ter feito justiça com as próprias mãos. Quando o Senhor tiver abençoado a ti, lembra-te da tua serva. Oh, Deus poderoso. E Deus vai lembrar, viu? Deus vai fazer Davi lembrar. Ela diz: olha, eu sei que tu vai ser rei. Quando tu tiveres posse, quando tu tiveres já, né, reinando, lembra da tua serva. Lembra de mim, Senhor. Mas quem era ela? Era uma simples dona de casa. Davi diz a Abigail: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje enviou ao meu encontro. Seja você abençoada pelo seu bom senso e por evitar que hoje eu derrame sangue e me vingue com as minhas próprias mãos. De outro modo, tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, que evitou que eu fizesse mal a você, se você não tivesse vindo depressa encontrar-me, nenhum só do sexo masculino pertencente a Nabal teria sido deixado vivo ao romper do dia. Então Davi aceitou que Abigail lhe tinha trazido e disse: vá para a sua casa em paz. Ouvi o que você disse e atenderei. Aplacou-se a ira do homem e dos seus 400 homens, tudo armado, cheio de ira. Um simples ato pode parecer assim, irmãos, era só comida, se for falando de brigar por isso, mas não, irmão. Ela soube usar as palavras. Irmãos, para nós, que nós sejamos mais Abigail, sabe? Que diante dessas controvérsias, nós tenhamos palavras sábias. Nós sejamos sábios dentro dos nossos lares. Que no ambiente de contenda, a gente não venha contender também. Porque, irmão, quando um contende, o outro contende, pode acontecer coisas muito sérias. Inclusive a separação. Porque crente não está imune à separação, não. Qualquer um de nós, irmãos, estamos, se nós não vigiarmos, tanto homem quanto mulheres.
O Senhor não fez homem e mulher para disputarem lugar dentro das suas casas, irmão. Não é isso. Não é quem manda. Porque quem manda é o Senhor. Ele diz que é para nós vivermos em paz. Ele diz que o corpo da mulher é do marido e o corpo do marido é da esposa, que eles devem se unir. Nenhum deve se esquivar do outro, a não ser quando for por voto ou por oração. É para ter consenso, porque se não houver consenso, as orações nem chegam ao céu. Será que as nossas orações estão chegando no céu? Isso faz para nós pensarmos o que foi Abigail. E o fechar da história. Quando Abigail retornou a Nabal, ele estava dando um banquete em casa, como um banquete de rei. Olha, aquela mulher fez tudo, ajeitou tudo. O homem era doido, mas ela deixava tudo pronto. Estava tudo lindo, estava tudo organizado. E estava alegre e bastante bêbado. E ela não lhe falou até o amanhecer. Ela foi brigar. Mulheres que gostam de contender. Isso é comigo, viu? Essa palavra aqui foi bem afrontosa comigo. Mulheres cheias de razão, guarde. Aprenda a silenciar na hora certa. De manhã, a sua mulher lhe contou tudo. Ele sofreu um ataque e ficou paralisado como pedra. Provavelmente um AVC, né, irmãos? Não tem nem mais. Cerca de 10 dias depois, o Senhor feriu Nabal e ele orou e aconteceu. Morreu. Quando Davi soube que Nabal estava morto, disse: Bendito seja o Senhor, que defendeu a minha causa contra Nabal, por ter me tratado com desprezo. O Senhor impediu que este servo, teu servo de praticar o mal, e fez cair sobre a cabeça de Nabal a sua própria maldade. Vocês lembram das bênçãos e maldições, quando a gente obedece, quando a gente não obedece. Chegou para Nabal. E vai chegar as bênçãos para Abigail. Então Davi enviou uma mensagem a Abigail, pedindo-lhe que se tornasse sua mulher. Os seus servos foram a Carmelo e disseram a Abigail: Davi os mandou buscar para que seja sua mulher. Ela se levantou e inclinou-se com o rosto por terra. Aqui está a sua serva, pronta para servir-lhe e lavar os seus pés, e lavar os pés dos servos do meu Senhor. Eu não queria nem lavar os pés de Davi, era do céu, de tão humilde que essa mulher era. De imediato, Abigail montou uma jumenta e, acompanhada com suas 5 servas, foi com os mensageiros de Davi e tornou-se mulher dele. Davi também se casou com Ainoá de Jezreel, ambas foram suas mulheres. Saul, porém, tinha dado sua filha Mical, mulher de Davi, a Patiel, filho de Laís de Galim. Só para concluir, a primeira mulher é Mical, mas aí, por causa da briga, ele tomou Mical e deu para outro homem. Prostituição, né? Dentro da própria casa, adultério, né? E queria bênção, né, Saul? Enfim, quem foi beneficiado, quem recebeu, o Senhor fez juízo aqui nesta casa. A mensagem, meus irmãos, para hoje é sobre a importância das Abigails. Mulheres que se levantem para deter os exércitos. Os exércitos aqui eram de homens, mas nós temos exércitos levantados contra a nossa casa no mundo espiritual. E é preciso que a gente seja preparado. Mas a gente é sempre justificado, está a culpa do esposo, né? Mas agora vamos orar por ele. E quando o coração dele for como de Nabal, porque o Nabal ele era mau por excelência. Ele era realmente mau. Ele não queria a conversão. Então aceite, irmãos, às vezes não dá certo mesmo. Às vezes é o Nabal da vida e o Senhor leva. Mas até lá, faça como a Abigail que aguentou até, né? Porque o divórcio desagrada ao Senhor. Exceto, irmãs, em caso de violência mesmo. Violência física, né? Ameaça de morte, aí não. Aí a gente busca a justiça. Não é porque eu sou crente que eu vou deixar meu marido me matar, não. No momento que você está correndo perigo, aquele homem é um Nabal louco e insensato. A igreja, ele já nos orienta a isso. Hoje nós temos direitos, né, que nos dá essa segurança. E eu queria só concluir esse momento. Eu queria pedir o Alisson aqui, por favor. As músicas. E queria pedir, irmãos, que o Espírito Santo cure os nossos corações de mulheres,
mulheres que têm passado por esse tipo de luta, mulheres que têm traumas, mulheres que já pensaram em desistir, mulheres depressivas, mulheres ansiosas, causadas por sofrimentos no lar. Que o Senhor trate do coração dessas mulheres. E nós vamos pedir ao Espírito Santo, porque Ele é o Consolador. É Ele quem opera na nossa vida. Ele que nos muda.